Você sabe realmente precificar uma receita? E por que tanta gente vende comida sem saber se está tendo lucro ou prejuízo? Eu sou a Ana Aquino, estudante de administração, já estou quase concluindo, bem no finalzinho. Também sou estudante de gastronomia e tenho um negócio na área de alimentação há 5 anos. E aqui eu vou te mostrar os bastidores reais da gastronomia nos negócios. Na verdade, eu já tinha esse canal há um tempo, só que antes eu era adolescente, jovem e falava aqui sobre vários assuntos. Dei uma pausa, passei uns anos sem fazer vídeo aqui e agora eu estou voltando justamente com esse foco que é ajudar empreendedores na área de alimentação a alavancarem seus negócios. E sem arrudeias, a gente vai direto ao ponto, porque eu sei que muita gente tem dificuldade na hora de precificar um produto, principalmente se tiver que usar planilha de precificação, fichas técnicas. Então, hoje eu vou trazer um aplicativo bem simples para ajudar vocês a precificarem o seu produto. Lembrando que é um aplicativo, ele é bem simples, então não é algo muito elaborado. Porém, já para quem não sabe precificar, já vai ter uma base, uma ideia, uma noção de como vai funcionar. Futuramente eu vou trazer outras aulas ensinando também a precificar através de fichas técnicas e de planilhas. Eu tenho algumas planilhas que eu uso para precificar o meu produto, que facilita bastante, já tem fórmulas prontas e depois eu posso disponibilizar para vocês, para ficar mais fácil na hora de vocês precificarem também. Eu sei que muita gente também acaba errando na precificação, porque aprendeu que tem que multiplicar por 2 ou por 3, ou simplesmente olha o produto do concorrente e coloca o preço igual ou até mais baixo, que é para ter uma competitividade. Porém, na verdade, isso é totalmente errado. Você acaba pagando para trabalhar, não tem lucro, só tem prejuízo. E no final das contas, quando você vai ver, você não está tendo o retorno necessário e o negócio acaba fechando e falindo justamente porque a precificação, que é a parte mais importante de todo o processo, não está sendo feita corretamente. Eu vou apresentar para vocês o aplicativo Receitas. Está disponível tanto para iOS quanto para Android. Eu vou gravar aqui a tela que é para mostrar a vocês como que você pode utilizar. E para facilitar também, eu vou mostrar uma das minhas receitas, que é a receita de bolo de rolo, que é bem mais simples e bem mais fácil, para vocês aprenderem a usar. Mas é um aplicativo bem intuitivo, então você consegue usar facilmente, sem precisar fazer grandes cálculos, sem precisar saber de planilha nem nada. Vou abrir aqui com vocês. Estou gravando a tela aqui e vai ficar passando para vocês verem. Nesse primeiro momento, quando você entra no aplicativo, você já vê a tela de como ele funciona. Tem a aba de receitas, materiais e listas. Para você cadastrar uma receita, você precisa ter os materiais cadastrados. Então, primeiro a gente vai cadastrar os materiais que a gente vai usar, ou seja, os ingredientes. Vou adicionar novo material e aqui eu vou colocar o nome do insumo. Vou colocar aqui farinha de trigo. Aqui, farinha de trigo. Se você quiser, pode botar o nome da marca da farinha, né? O preço do material. A última vez que eu comprei foi por R$ 4,60. Aí aqui ele vai perguntar o conteúdo da embalagem. Pode ver que aqui em medidas tem várias opções: unidades, quilograma, miligrama, litro, decilitro, mililitro. Eu gosto de trabalhar com gramas, porque geralmente na receita a gente utiliza gramas. Eu sei que a farinha de trigo vem 1 quilo e a gente poderia colocar aqui 1 quilo. Porém, eu vou colocar 1.000 gramas, porque eu não vou usar 1 quilo. E eu não quero estar fazendo cálculo depois para saber de quanto que eu estou usando. Aí eu venho aqui em salvar e já adicionei o primeiro material. O segundo material que eu vou colocar é o açúcar. Açúcar. O preço do material, R$ 3,99. O conteúdo, novamente, eu vou mudar aqui para gramas e 1.000 gramas. Se você compra, sei lá, farinha de trigo de 10 quilos, aí você pode botar 10.000 gramas. Novo material. Nesse bolo de rolo, a gente basicamente só usa farinha de trigo, margarina, ovos e açúcar e o doce, né, que é para rechear. Então, é uma receita muito fácil. Vou botar aqui margarina. Eu paguei no quilo da margarina R$ 16. Vou botar aqui. Tá bem caro a margarina. Salvar. Outro material é o ovos.
O ovo eu coloco por unidade, né? Porque a gente não compra em quilo. E até na receita se usa por unidade. Então, 50 centavos a unidade do ovo. Aqui, né? Ainda tá nesse valor, mas geralmente sempre tá oscilando. E aqui eu vou botar unidade. Aí aqui botar um mesmo. E o doce, a goiabada, na verdade. Salva. E agora a gente vai de fato para a receita. Nessa receita, é uma receita de 1 para 1, então todos os ingredientes vão ter a mesma medida. Ó, nova receita, vou botar aqui o nome da receita. É um bolo de rolo de 1 quilo, então já coloco também. E aqui eu vou adicionar as quantidades dos ingredientes que já foram cadastrados. O açúcar, vou adicionar a quantidade, 250 gramas. Tá vendo que ele já tá em grama aqui? Se eu tivesse colocado em quilo, eu ia ter que vir aqui e ver, fazer o cálculozinho para saber quanto que eu ia colocar aqui. Mas já tá em grama, então já facilita o meu processo. E aqui ele já dá o valor, ó, que você tá usando do açúcar. A farinha de trigo, mesma coisa, 250. Agora, goiabada, 250. Margarina, 250 gramas. E o ovo. Os ovos são 5 unidades. Pronto. Esses ingredientes são os que eu uso para fazer o bolo de rolo, né? Basicamente, quando você desce, ele já vem aqui perguntando, né? Rende quantas unidades? Vamos supor que aqui rendesse 2 unidades. Então, eu colocaria 2. Mas como rende uma unidade de 1 quilo, aí eu deixo assim mesmo. A porcentagem, ele pergunta aqui, ó, a porcentagem sobre custos adicionais. Esses custos adicionais geralmente são custos fixos. Então, você vai ter que calcular quais são os seus custos fixos. Água, energia, internet, a sua mão de obra, né, o seu prolabore, que se você tira, mas é necessário que você tire, que você não vai trabalhar de graça, né? Então, tudo isso você vai calcular e vai ver qual é a porcentagem necessária desse produto que eu preciso para arcar com tudo isso. Então, eu vou deixar aqui como ele já sugeriu, né? Já vem sugerindo aqui. O lucro esperado. Quanto de lucro você espera? Ele já sugere aqui 200%. Se você quiser fazer mais alguma anotação, aí você põe aqui. Aí a gente vai aqui em calcular. E ele já dá aqui, ó. O custo dos materiais, todos os materiais que a gente usou, 250 gramas de cada material, deu 10,68 aqui. Custos adicionais, que são os 15% que você colocou para os custos fixos de internet, água, aluguel, luz, 1,60 sobre esse produto. Então, o custo por unidade seria 12,60, que é a soma desses dois aqui. 12,28, na verdade. E o custo total da receita, 12,28. Então, o valor que ele sugere para que você venda, para que você tire o custo do material, os custos adicionais e o lucro, seria 36,84. E aqui você teria 24,56 de lucro total. Esse é o bem básico, né? Ó, se você quiser mudar a porcentagem de lucro da receita, você pode vir aqui, colocar, sei lá, 300%. Eu quero ter de lucro de porcentagem nessa GC. Eu calculei os meus custos e eu preciso de pelo menos 20% para arcar com tudo isso. Ele vai dizer, você tem que vender o seu bolo por 51,26 para que você tenha 38,44 de lucro. Lembrando que desses 38,44, 2,14 são dos custos adicionais e 10,68 são dos materiais. Ou seja, você vai precisar repor os materiais, claro. Então, você não tem 38,44 exatamente de lucro. Você tem que ver o que você vai precisar tirar. É um aplicativo muito simples e muito fácil. Você pode calcular receitas básicas, né? Sei lá, brigadeiro, bolo,
coisas mais simples de fazer. E para quem está iniciando também na gastronomia, começando a vender agora, precisa saber precificar para que você tenha lucro, para que você aumente o seu volume de vendas, para que você faça seu negócio crescer. Porque se você precificar de qualquer jeito, você não vai ver lucro, você não vai tirar o seu salário no futuro, você não vai poder reinvestir no seu negócio e o seu negócio não vai crescer muito. Pelo contrário, ele vai cair. E não fica olhando para os concorrentes para saber qual o preço que eles praticam, porque se eles usam a precificação correta, então eles sabem o porquê que eles vendem daquele jeito. Às vezes é a qualidade do produto. Eles usam os insumos de melhor ou de pior qualidade para que o preço seja tão baixo. Você usa um produto melhor, um insumo melhor e coloca o mesmo preço que ele, sendo que você não vai estar tirando nada de lucro. Então você precisa olhar para você, para o seu negócio e não para o negócio do lado do concorrente, porque você sabe o que você está gastando, você sabe o que você precisa lucrar e reinvestir no seu negócio. Então, precificação é a parte mais importante do negócio. Muitos negócios quebram justamente porque não sabem precificar, principalmente na área da alimentação, que é algo que você produz, que você mesmo faz. Então, você tem que saber calcular o seu salário, o que você gasta, tem embalagens, tem todo um processo que é necessário para a gente saber exatamente por quanto precificar o nosso produto. E também não só assim, os custos embutidos, mas também a qualidade do seu produto. Você precisa valorizar o seu produto. Eu vejo muita gente mesmo que não valoriza o próprio produto. Eu tenho uma colega que ela vende salgados e o salgado dela é tipo maravilhoso. É o melhor que tem onde ela vende, sabe? Já experimentei da concorrente e não é igual ao dela. O dela é o melhor. Só que ela pratica o preço igual da concorrente, com medo das pessoas que ela aumentar e comprar na concorrente e não comprar nela. Mas eu já falei para ela que ela pode sim aumentar e colocar o valor justo no produto dela, porque o produto dela é de qualidade. Então as pessoas vão pensar: não, eu vou comprar ali, mesmo sendo mais caro, porém é melhor. E as pessoas vão entender e vão passar a valorizar também o seu produto. Se você não valoriza, quem vai valorizar? Nem o próprio cliente vai valorizar. E outra coisa que a gente está acostumado também é mal acostumar os clientes. A gente coloca o preço lá embaixo, não valoriza o nosso produto, o cliente se acostuma e quando a gente quer aumentar, a gente não consegue justamente porque o cliente já está acostumado, né, a comprar naquele valor, porque a gente não valorizou, ele também não vai valorizar. Aí, quando a gente abaixa, aumenta o preço, ele vai comprar no concorrente. Só que quando ele chegar lá, o concorrente está mais barato, mas ele vai perceber que não é a mesma qualidade que o seu produto. Então, às vezes, não é só questão de precificar, é saber precificar da forma certa, saber que você está usando bons produtos e saber também que o seu produto precisa ser valorizado. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado. Eu agradeço imensamente, estou muito feliz de estar voltando aqui para o YouTube e de estar ensinando isso, que é algo que eu sempre tive vontade de fazer. Na verdade, a gastronomia me encontrou. Eu tenho um vídeo que dizia que eu nunca, jamais ia empreender na área da gastronomia, porque eu não sabia cozinhar. Mas há 5 anos atrás, eu fui encontrada pela gastronomia e eu comecei a estudar. Estudar é uma coisa que eu gosto muito. E passar esse conhecimento adiante é uma coisa assim fantástica para mim. E eu espero encontrar as pessoas certas aqui que estejam precisando. Não estou cobrando nada a ninguém, quero passar tudo de graça. Se Deus quiser, Deus vai me ajudar. E vocês também. Então se inscreve aqui para ajudar a amiga. Compartilha com aquela pessoa que empreende na área e precisa entender, né, sobre isso, que você pode ajudar aí. E até o próximo vídeo.